Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora sei que aleluia, a minha vida está cheia do poder de Deus. A minha vida está cheia do poder de Deus, do poder de Deus. Oh, glória a Deus, a minha vida está cheia do poder de Deus. E todo aquele que eu tocar, abençoado será. Todo aquele que eu tocar, abençoado será. Todo aquele que eu tocar, abençoado será. Pelo poder de Deus. E todo aquele que eu tocar, todo aquele que eu tocar, oh, glória a Deus. Todo aquele que eu tocar, abençoa o teu irmão aí. Todo aquele que eu tocar, pelo poder, lá em cima das palmas, o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. Não há. E o demônio sai, e o demônio sai, e a doença quando o nome de Jesus vem. Quando o demônio embora, e o demônio sai, e a doença quando o nome de Jesus vem baixinho, ó. Quando você mandar o demônio embora, não manda pra mim não, manda lá pra rua, tá bom? Então você botou assim, o demônio sai, pra mim não, manda pros obreiros, fica lá na porta lá, vai. E o demônio sai, e o demônio sai, e a doença quando o nome de Jesus. E as palmas lá em cima, vai. E o demônio sai, e a doença quando. Pra gente terminar, irmãos, lá em cima das palmas, alegria. Esta alegria não vai mais sair. Oh, glória a Deus. Esta alegria não vai mais sair. Não vai. Esta alegria não vai mais sair. Da onde? De dentro do meu coração. E não vai mais sair. Não. Em nome de Jesus, não. Oh, glória a Deus. De dentro do meu coração.
atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi teu nascido, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o Pai. Não há prazer maior do que te encontrar e te seguir. Toda a igreja diga glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, irmão. Quem possa. Mais forte para Jesus. Louvado seja Deus. Amigos de casa, Deus abençoe você. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Talvez até uma boa madrugada, né? Se você estiver assistindo esse culto, não sei qual horário ele vai chegar para você. Ou se você vai assisti-lo talvez pelas redes sociais, pelo YouTube. Eu tenho a certeza que você não veio aqui à toa. Se você chegou nessa reunião, é porque Deus quer falar ao seu coração e vai falar com você. Fica comigo, eu vou pregar para essa igreja abençoada. Sinta-se parte da gente, você é a nossa família, tá bom? Em nome de Jesus, glória a Deus. Os irmãos estão na fé, pessoal? Que bom que vocês vieram hoje, foi Deus que trouxe você. Irmãos, eu queria mostrar hoje para você uma coisa muito séria. Que Deus tem um lugar lindo para nós, amém? Tanto, olha para o pastor, tanto no plano dele para essa vida, porque Deus não colocou você nesse mundo para você ser um sofredor derrotado, não, irmão. Deus colocou você aqui para você ser uma bênção. Diga glória a Deus. E lá no céu tem um lugar preparado para você. Mas se você, irmão, não vigiar, talvez aquele lugar que Deus tinha para você vai ser tirado. Alguém pergunta, pastor, um crente pode perder a salvação? Olha só. Porque tem gente que diz assim, uma vez salvo, salvo para... Eu vou te dizer assim, quando uma pessoa é salva, ela é salva de verdade. Deus não brincou de salvar você, não. Eu tenho dentro de mim, irmão, isso é uma coisa que eu não vou falar por convicção. Eu tenho dentro de mim muito forte a experiência da salvação. Eu sei que o meu nome está escrito no céu. Eu sei o que aconteceu comigo há 23 anos atrás, quando eu dei minha vida para Jesus. E eu trago isso dentro de mim, essa verdade dentro de mim. Só que quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que eu posso perder isso se eu não andar direito. Então, queria que você hoje entendesse isso aqui, que vai ser muito forte. Vamos lá, por favor, para a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Eu queria mostrar 2 casos aqui para você, amém? Carta do nosso irmão Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Em nome de Jesus. Quem encontrou aí, diga glória a Deus. Filipenses capítulo 4, nós vamos lá no versículo 14, tá bom? Filipenses 4, 14. O nosso irmão Paulo, ele diz assim, ó. Obrigado, Jesus. Perdão, capítulo 4, versículo 3, tá bom? O 4, 14 é daqui a pouco. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim, ó. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros o quê? Cooperadores, lê em voz alta agora, cujos nomes estão no livro. Então olha para o pastor, Paulo está escrevendo uma carta para os nossos irmãos filipenses, e ele diz assim, ó, ele fala desse jeito, ele diz assim, olha, eu estou pedindo que você ore por mim, ore pelas mulheres que me ajudam. Ele fala até o nome de um ajudador dele chamado Clemente, e ele fala, e ore pelos meus cooperadores, que tem o nome escrito aonde? No livro da vida.
Então Paulo está dizendo que aqueles homens que ajudavam ele no ministério, os cooperadores dele, os ajudadores dele, tinham o nome escrito no livro. Irmão, ter o nome escrito no livro da vida é a maior de todas as bênçãos, a maior. Quando você vai lá para Lucas capítulo 10, não precisa abrir não, só estou citando aqui os meus cooperadores, né? O Paulo tinha os dele, eu tenho os meus aqui. Eles vão até colocando aqui para você. Lá em Lucas 10, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele enviou 70 homens numa missão de preparar o caminho para ele. Ele iria passar por várias cidades em Jerusalém e em Israel, e aonde ele chegasse, ele precisava já ter um povo preparado para a vinda dele, para a chegada dele. Então ele chamou 70 apóstolos e deu para eles o poder de curar os enfermos e expulsar os demônios. E Jesus, ele falou como é que eles tinham que chegar, o que eles tinham que fazer. Jesus explicou tudo. Então esses homens, eles iam mais ou menos assim. Eles chegavam numa vila e falavam: olha, daqui a alguns dias o pregador, o Messias, Jesus de Nazaré virá a essa cidade. Ele é. E eles anunciavam. E para provar para vocês que esse homem é poderoso, nós queremos orar pelos doentes. E eles oravam pelos doentes e algumas pessoas já iam ser curadas. E eles iriam até expulsar demônios, porque Jesus deu esse poder para eles. Lá no versículo 17, Lucas 10, 17, a Bíblia fala que esses homens voltaram. E quando eles voltaram dizendo: Senhor, mestre, no teu nome até os demônios se nos sujeitam. Ou seja, mestre, quando a gente usava o teu nome, até os demônios obedeciam a gente. E Jesus fala: eu via Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou poder, versículo 19, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Olha que bênção. Jesus está dizendo: eu dei para vocês o poder para vocês expulsarem até os piores tipos de demônios, e eles não vão ter o poder de fazer nada com você. Pode ficar tranquilo, irmão. Se um dia você precisar expulsar o demônio, pode expulsar sem medo, que depois ele não vai lá na sua casa puxar o seu pé não, tá? Fica tranquilo. Jesus te deu poder para vencer toda a obra do diabo, e ela não vai fazer dano algum com você. Diga amém. Só que daí no versículo no versículo 20, Jesus diz assim: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito aonde? No céu. A maior alegria não é você expulsar um demônio. E olha que expulsar um demônio é uma coisa linda. Ainda que alguém diga: pastor, é muito feio. É feio a hora ali, o momento, realmente. Você vê aquele espírito mal falando que quer destruir a pessoa, matar, acabar com ela, desgraçar a vida dela. É horrível, é. Mas quando aquele mal sai, a pessoa está livre, irmão. E você sente a alegria de você saber: olha, eu fui usado por Deus para libertar alguém. Só que Jesus diz que nem todos que expulsam demônios vão morar no céu. Jesus falou que tem pessoas que vão profetizar, curar enfermos, expulsar demônios, e que no dia do juízo elas vão dizer: Senhor, em teu nome nós fizemos. E ele vai dizer: olha, eu não conheço vocês. Se apartem de mim, vocês que praticam a iniquidade. Coisa séria. Ele está dizendo: não se alegrem porque os demônios obedecem vocês. Se alegrem por saber que o nome de vocês está escrito no céu, no livro da vida. A maior alegria é você colocar a cabeça no travesseiro e saber: eu vou para o céu. Se eu partir hoje, meu nome está escrito no livro. Nunca esqueça disso. Para nós que somos de Deus, isso é a maior esperança. Nós vivemos, mas nós não vivemos para esse mundo. Nosso coração não está aqui. Nós vivemos para Cristo. É Filipenses capítulo 1, versículo 20. Nosso irmão Paulo fala, versículo 20, ele fala: segundo a minha intensa expectação, eu sei que em nada vou ser confundido. Cristo vai ser engrandecido no meu corpo, tanto agora como sempre, seja pela vida ou seja pela morte. 21, por quê? Porque para mim o viver é Cristo. Qual é o sentido da vida, irmão? A pergunta, né, que os homens fazem: qual é o sentido da vida? Paulo responde: o viver Cristo. Se você não está vivendo para Cristo, sua vida não tem sentido. O viver Cristo. E o morrer é o quê? É ganho. Tem tradução que vai dizer: o morrer é lucro. Nós que somos de Deus, se a gente partir hoje, a gente está no lucro, irmão. Amém?
Eu estou achando que vocês não estão no lucro não, pessoal. Vocês estão meio... Amém? Você não está com muito jeito quem vai para o céu, não. Estou falando de morrer, você está meio assim com medo, assim. Né? Quem vai para o céu aqui? Deixa eu ver. Então, irmão, se Jesus voltar hoje, olha que coisa linda. Para o lugar aonde nós estamos indo, aquilo que mais vale nesse mundo lá é o que menos vale. As pessoas matam aqui pelo ouro, lá no céu nós vamos pisar no ouro. Você está entendendo como que o negócio é bom? Olha para o irmão e fala, é bom demais. Dá conta. É muito bom, irmão. Viver Cristo, morrer é lucro. Amém? Se o seu nome está escrito no céu, você está com a maior alegria de todas, a alegria da salvação. A pior coisa que tem é você perder a alegria da salvação. Porque se você perde ela, você pode estar no trono, você não é feliz de verdade. Lá no Salmo 51, Davi tinha feito aquele pecado feio lá com a Batseba, ele tinha adulterado. Vocês conhecem a história, não vou tomar muito tempo não. Mas lá no Salmo 51, Davi ele ora, ele fala assim, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Quando Davi pecou com a Batseba, adulterou e depois fez aquela maldade com o marido dela, ele não perdeu o trono. Ele continuou sendo o homem mais poderoso de Israel, a melhor comida vinha no prato dele, a melhor roupa estava no guarda-roupa dele, mas ele não tinha a alegria da sal. Irmão, você pode ter todas as outras alegrias. Você vai casar, você vai ter a alegria do casamento. Você vai ter um filho, olha que benção, uma filha. Quando um filho nasce é bonito ou não é? Mas não é a maior alegria. A maior alegria é você saber que o seu nome está escrito no céu. Aí olha que bonitinho, você vai lá, você tem a sua esposa linda, seu marido abençoado, você tem seu filhinho, você beija ele à noite, né? É tudo bom, não é ou não é? Mas quando você coloca a cabeça no travesseiro, você sabe, se eu morrer hoje eu vou para o inferno. A maior alegria você não tem. Davi disse, torna a dar-me a alegria da salvação. A maior alegria é saber que o seu nome está escrito no livro. Bom, até aqui vocês entenderam? Quem entendeu, diga amém. Voltando lá onde eu comecei, lá nos Filipenses, Paulo disse, os meus cooperadores têm o nome escrito no livro da vida. Vamos ler de novo? Ó. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos aonde? Os nomes estão no livro. Então Paulo está dizendo, os cooperadores, os que me ajudam, o nome deles está escrito no livro. Você crê que o que está escrito na Bíblia é verdade? Então Paulo disse, os homens que ajudavam ele tinham o nome escrito no céu. Eu creio que o que ele falou é verdade. Quem crê, diga amém. Vamos agora lá para Colossenses capítulo 4. Depois de Filipenses. Você vai uma folha, duas para frente. Colossenses capítulo 4, versículo 14. Amém? Você vai ver aqui Paulo, no versículo 14, falar de dois homens. Colossenses, 4,14. Ele diz assim, saúda-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Para um minutinho. Paulo, ele sempre quando ele estava terminando a carta dele, ele terminava a parte da doutrina, ele ia para uma parte um pouquinho mais pessoal. Ele dava saudações assim, um pouco mais pessoais. Imagina que fosse hoje eu aqui, amém? O pastor Alex escrevendo uma carta para os irmãos de Taubaté. Paulo escrevia para os Colossenses, Tessalonicenses, Filipenses. Eu escrevo para os taubatianos, né? Carta de Alex aos taubatianos. Como é que ia ser essa carta, irmão? Eu ia mandar a doutrina, irmãos, se amem, né? Não briguem, né? Não esqueça de arrumar o som para o pastor, né, irmão? Doutrina. Diga glória a Deus, né, irmão? Cada igreja tem a sua doutrina, diga glória a Deus, amém? Né? A gente vai escrevendo. E aí no final, eu ia começar com as saudações, não ia ser assim? Eu saúdo a irmã Nirlene, né? Deus abençoe a irmã Nirlene, em nome de Jesus, saúdo, vou saudando os irmãos, meus amigos, saúdo o irmão Carlos, que Deus abençoe. A perna continua boa, irmão Carlos? O irmão Carlos ia perder a perna. Levanta aí, irmão Carlos, vem cá. Desfila aqui pro diabo, para mostrar pro diabo aqui, ó. O diabo disse que ele ia perder a perna, ele está aqui andando, ó. Vai lá, ó. Vamos aplaudir Jesus, irmão, que isso aí é para envergonhar o diabo, ó.
Glória a Deus. Jesus é lindo. Irmãos, olha para o pastor. Isso aqui, aí eu estou lá escrevendo a carta. Deus abençoe o irmão Carlos, que recebeu um milagre. Diga glória a Deus. Eu saúdo o irmão Alexandre, que abençoava a minha vida, que mandava uns queijos lá. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Né? Aleluia. Eu saúdo meu amado amigo, pastor Ailton, o homem mais rico de Taubaté. Né? Eu vou saudando assim. Diga amém. Paulo saudava os irmãos. E aí, quem estava com ele? Porque Paulo viajava. Quando ele viajava, tinha pessoas com ele. Aí vamos dizer que eu estou viajando. Vem cá, filho de Deus. Vem cá rapidinho. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí, eu estou lá na viagem, estou eu e o Cauã. Amém? O Cauã está me ajudando. Ele é o meu cooperador. Quem saúda vocês é o irmão Cauã, que está comigo aqui na missão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Senta ali, filho. Né? Aleluia. Vem cá, filha de Deus. Vem cá. Quem saúda vocês é a irmã Yasmin, que está comigo na obra, me acompanhando, me ajudando. Diga glória a Deus. Aleluia. Vem cá, filho de Deus. Cristo está comigo. Christopher está comigo. Né? Saúda vocês também. Obrigado, Christopher. Deus te abençoe. Amém? Paulo, ele estava viajando e ele disse, quem está saudando vocês é o irmão Lucas e o irmão Demas, que está comigo. Então Paulo, ele estava na viagem, escreveu uma carta para os irmãos colossenses, e ele disse, Lucas e Demas saúdam vocês. Eles estão comigo, eles estão dando, manda um abraço lá, fala que eu estou aqui, diga amém. O Lucas aqui, vocês conhecem muito, conhece ou não conhece? Conhece não, irmão? Esse Lucas aqui, que ele chama de médico amado, foi aquele que escreveu o Evangelho de Lucas. E aí tinha um outro rapaz, o Demas. Demas é um apelido diminutivo. O nome do rapaz era Demétrio. Aí Paulo vai e dá um apelido para ele, é o Demas. O Demas está aqui também, dando um oi para vocês. Diga amém. Esses aqui eram cooperadores de Paulo. Se você tem alguma dúvida, a gente vai agora lá para Filemão, capítulo 1. Vai indo para frente. Indo na direção do final. Amém? Filemão, capítulo 1. Filemão só tem um capítulo, mas a gente fala um para ninguém se confundir. Filemão, capítulo 1, versículo 23 e 24. Olha só. Olha o que está escrito. Saúdam-te Epáfras, era outro diminutivo. O nome do rapaz era Epafrodito. Nome bom para você colocar no seu filho aí, se você quiser. Né? Só que o Paulo, ele gostava de dar um diminutivo. Né? Era o Epáfras. Meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Esse Epáfras aqui, até preso com Paulo, ele tinha sido. Que privilégio, né, irmão? Eu sei que alguém pode achar que não. 24. Marcos. Esse Marcos aqui, ele escreveu o Evangelho de Marcos. Olha o nível dos companheiros do Paulo. Amém, irmão? Olha para o irmão e fala assim, só os top, só a nata. Amém? Ó quem estava com eles. Saúdam Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco. Quem depois? Demas e Lucas. De novo, o Lucas estava lá. Meus o quê? Cooperadores. Olhem para mim. O que Paulo tinha escrito lá em Filipenses 4:3? Os meus cooperadores têm o nome escrito no livro da vida. Amém? E aqui Paulo está dando a lista dos cooperadores. O Epáfras está aqui comigo, que ficou preso comigo, está dando oi para vocês. Quem também está aqui comigo é o Marcos. O Marcos que depois escreveu o Evangelho. Amém? O Aristarco também. Quem? O Demas. Lembra desse rapaz? Paulo falou dele lá em Colossenses e está falando dele aqui na carta para o Filemão. E Lucas, meus o quê? E ele tinha dito, meus cooperadores têm o nome escrito no céu. Amém. Tá bom. Vocês entenderam que os cooperadores de Paulo tinham o nome escrito no céu. Quem entendeu, diga amém. Agora, a gente vai ler uma coisa meio triste. Vamos lá agora para a segunda carta a Timóteo. Agora você vai voltar um cadinho. Volta um pouquinho. Você tá em Filemão. Antes de Filemão é Tito, antes de Tito é Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4. Versículo de número 9. Irmãos, essa carta aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. É a última carta que Paulo escreveu.
pelo que a gente sabe, que está na Bíblia com certeza. Foi a carta que ele escreveu quando ele sabia que ele estava perto de morrer. Foi nessa carta aqui que Paulo disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Paulo disse: estou só cumprindo aviso prévio, porque eu já terminei o meu trabalho, eu fiz o que eu tinha que fazer. A Bíblia diz que nós temos que correr até o final da nossa carreira. Deus tem uma obra na minha vida e na sua vida. Isso aqui não é clichê, não é palavra de efeito só para você ficar animadinho, não. Isso é verdade. No momento que você entrou na fé, começou a sua carreira, e um dia ela vai terminar. Eu quero terminar a minha carreira, eu quero fazer tudo o que eu tenho para fazer. Quando Jesus estava na cruz, ele disse: está o quê? Acabei, o que eu tinha para fazer eu fiz. Paulo disse: eu também terminei a minha obra. E aqui na segunda carta a Timóteo, ele está dizendo isso: eu já terminei minha obra, era a última. Ele estava no finzinho da vida. E uma coisa triste é que no finzinho da vida dele, Paulo, ele estava meio sozinho. Aí ele escreve para Timóteo e ele fala, capítulo 4, versículo 9: procura vir ter comigo depressa. Paulo estava lá sozinho, precisando de ajuda. Você consegue imaginar o grande apóstolo Paulo, no finzinho da vida dele, sozinho? E ele fala para Timóteo: Timóteo, não demora não, vem logo que eu estou precisando de ajuda. Por que ele está precisando de ajuda? Versículo 10: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. 11: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então Paulo está dizendo: eu estou aqui sozinho, só o Lucas ficou comigo. Quando você vier, traz o Marcos também, que o Marcos é bom de trabalho. Eu preciso de gente boa para trabalhar aqui do meu lado, diga amém. Só que no versículo 10 ele fala assim, porque Demas me desamparou, amando o presente século. A palavra século na Bíblia, ela vem da mesma palavra que a gente traduz como mundo algumas vezes. É mais ou menos igual aqui no Brasil. Você sabe que às vezes a mesma palavra, palavras diferentes são a mesma coisa. Imagina que você está lendo um livro no inglês. Estou dando um exemplo aqui. Você está lendo um livro no inglês, e lá no inglês está escrita a palavra mandioca. Eu não sei como é que é mandioca em inglês, mas me veio isso aqui agora. Alguém sabe como é que é mandioca em inglês? Daniele, Daiane, vocês estão aí? Você sabe, nunca viu mandioca em inglês? Alguém speak English aí? Não? Não? Tudo bem. Olha para o pastor. Amém. Você não sabe como é que é. Professora, por favor. Teacher. Priscila. Oi? Por favor. Como é que pronuncia, professora? Nota 0 para a senhora, professora. Estou brincando, viu? Tudo bem. É isso aí mesmo que você falou. Sabia que era. Sabia não. Tudo bem. Só que olha para o pastor. Amém. O cidadão, ele está lendo o livro e ele vai traduzir o livro do inglês para o português. Amém? E ele lê lá a palavra mandioca. Como é que é mandioca em inglês? Esse negócio aí que ela falou. Aí olha para o pastor. Ele está lá no Nordeste lendo o livro. Ele vai traduzir e ele coloca lá. É uma macaxeira. Amém? Aí o pessoal lá do outro lado, lá no sul, está lendo e fala: é um aipim. E a gente aqui fala mandioca. Eu não sei se tem outro nome que fala. Mas olha para o pastor. Macaxeira, aipim, mandioca, é tudo a mesma. Mas daí, quando você pega o livro do português e você leva lá para o inglês, ele vai ter que entender que macaxeira, aipim, mandioca é a mesma. Quem traduziu a Bíblia do texto original para o português, às vezes usava palavras diferentes. A palavra mundo, lá no texto original, no grego, existem 3 palavras lá. A palavra que é mais usada é a palavra cosmos.
que nós traduzimos por mundo. Mas algumas vezes os escritores da Bíblia, os tradutores da Bíblia também traduziram por século. Quem traduziu aqui a segunda carta de Paulo a Timóteo, e fala que o Demas desamparou a Timóteo, ele está falando, Demas amou esse mundo. Só que ele coloca século. As cartas de João algumas vezes falam mundo. Por exemplo, se você for lá para 1 de João capítulo 2, versículo 15, agora é bem no finalzinho da Bíblia. É a mesma palavra e eu vou falar essa daqui com propósito, de propósito. 1 de João capítulo 2, versículo 15. Diz assim. 1 de João capítulo 2, versículo 15. O apóstolo João diz assim: não ameis o mundo. Olha para o pastor. Aonde está escrito o mundo aqui, podia estar escrito século. É a mesma coisa. Vamos ler? 1 de João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Lê em voz alta. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Paulo escreveu para Timóteo e disse: o Demas foi embora, porque ele amou esse mundo. Ele amou o presente século. Ele estava andando comigo, fazendo a obra comigo, mas de repente ele parou e falou: acho que eu estou perdendo a vida. Eu podia ter uma namorada, ou duas, ou três, eu podia estar ganhando dinheiro, eu podia estar curtindo, podia, sei lá, estar na balada, tomando cerveja, sei lá o que eu podia estar fazendo, e eu estou aqui, do lado de Paulo. Vou para uma cidade e falo de Jesus, vou para outra e falo de Jesus. Daqui a pouco Paulo apanha, eu apanho junto, daqui a pouco ele é preso, eu sou preso junto. Cansei dessa vida. Eu vou curtir, eu vou aproveitar. Eu não vou perder minha juventude. Quem está entendendo, diga amém. E foi embora. Largou Paulo. Por quê? Paulo disse: Demas me desamparou, amando o presente século. Demas me desamparou porque ele amou o mundo. O que está escrito aqui? 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. O que João está falando aqui que você pode ligar com a palavra lá de Paulo e entender? Que o amor do Pai não estava mais em Demas. Irmão, tem muita gente que o amor de Deus não está mais dentro dela. Aí você vai dizer para mim: não, pastor, Demas nunca amou a Jesus de verdade. Paulo disse que o nome dele estava no livro da vida. Falou ou não falou? Não está escrito lá? O que ele diz? Os meus cooperadores, o nome deles está escrito no livro da vida, o nome deles está escrito no céu. E ele chama Demas, ele coloca Demas na mesma lista que tinha Lucas, que tinha Marcos. Ele coloca na mesma lista, ele chama de meus cooperadores. O tal do Demas aqui, o Demétrio, o nome dele esteve escrito no céu. Mas um dia o Demas decidiu: não quero mais essa vida. O amor do Pai esteve nele, mas depois não estava mais. Ele amou o presente século. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos ler só mais um pouquinho, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Está muito claro de que aquele que ama o mundo não vai permanecer para... Poderia ter permanecido, mas não vai permanecer. Irmãos, o nosso irmão Demas, o nome dele esteve no livro da vida. E se ele não voltou, a gente não sabe se ele voltou ou não. Se ele não voltou, o nome dele foi riscado do livro da vida. Apocalipse 21. Quem achou, diga glória a Deus. Lá no versículo 9, a Bíblia vai começar a falar para nós como era a Nova Jerusalém. Como vai ser, aliás, a Nova Jerusalém. Como era não, como será. E ele fala assim, vamos para o versículo 10.
levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Eu vou morar lá. Quem vai morar lá? E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Agora olha o 12. Tinha um grande e alto muro com 12 portas. As portas, 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Então, João, ele disse que lá na Nova Jerusalém, onde nós vamos morar, tem 12 portas. E nas portas estão os nomes das 12 tribos de Israel. Mas vamos continuar lendo. Versículo de número 13. Da banda do levante, 3 portas, do norte, 3 portas, do sul, 3 portas, do poente, 3 portas. 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. Jesus escolheu 12 homens para ser os apóstolos do Cordeiro. E o nome deles vai estar escrito nos fundamentos da cidade santa. O nome do Judas era para estar lá, irmão. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Era para a gente chegar lá. Eu não sei como é que vai ser, mas a Bíblia fala, a gente tem uma ideia. Imagina você andando lá na cidade e vai estar lá Simão Pedro, João, Tiago. Eu não sei como é que vai ser, mas vai estar lá. Amém? Era para a gente chegar e está escrito Judas Iscariotes. Mas vai ter outro nome lá. Quem que vai estar lá, pastor? Atos capítulo 1. Ah, pastor Alex, quem vai estar lá é Paulo. Não é Paulo. Atos capítulo 1. Eu vou tentar ser rápido aqui na leitura. Versículo 15. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse: varões, irmãos, convinha que se cumprisse o que a Escritura fala, o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam a Jesus. Agora, olha o versículo 17. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Olha para o pastor. Pedro está dizendo, Judas, ele era contado conosco e ele teve sorte no ministério. Judas também expulsou demônios. Judas também curou enfermos. Judas foi contado entre os irmãos. Tinha um trono preparado para ele. Um dos fundamentos da Nova Jerusalém era para ter o nome dele. Mas olha só, versículo de número 19. Diz assim, vamos para o 18. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Como é que Judas morreu? Ele se enforcou, a gente acha que o galho quebrou, ele caiu, e as entranhas dele se derramaram. Foi isso que aconteceu. Amém? Aí o versículo de número... Eu vou pular um pouquinho. Versículo de número 20. Diz assim: porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. Outro vai ficar no lugar dele. Alguém tinha que ficar no lugar de Judas. Amém? Versículo 21. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Existem 4 categorias de apóstolo. O primeiro é Jesus. Na segunda categoria de apóstolos, nós temos os 12 apóstolos do Cordeiro. Dentre esses estava Judas. Mas Judas fez o que fez. Amém?
Quando Pedro disse a gente tem que colocar alguém no lugar dele, Pedro disse tem que ser alguém que começou com a gente do começo. Alguém do batismo de João. E que participou conosco em tudo e que foi testemunha da ressurreição. Paulo não se enquadra nesses requisitos aqui, obrigado. Paulo não se enquadra aqui. Paulo não foi testemunha do ministério de João, não foi companheiro de Jesus no ministério, não foi testemunha da ressurreição. Ele se converteu depois e Deus usou ele tremendamente. A gente chama Paulo de apóstolo de fundação, porque ele foi um dos que lançou o fundamento, como tiveram outros. E existem apóstolos hoje? Existem, mas não mais nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira categoria. Hoje, Jesus já está ao lado do Pai, diga amém. Os 12 já morreram, já cumpriram o papel deles, que foi ser testemunha da ressurreição. Os apóstolos de fundação que escreveram a Bíblia também já foram, e hoje ninguém pode acrescentar mais nada à Bíblia. Mas existem apóstolos hoje, que nos ajudam a entender a palavra, que vão e começam obras, diga amém. Mas ninguém pode acrescentar nada ao que está escrito. Se alguém fizer isso, a Bíblia diz que ele é maldito. Tem uma igreja, não vou falar o nome dela aqui, apesar que não deve ter nem como. Mas ela escreveu, o fundador dela, ele dizia que era apóstolo. Profeta e apóstolo. E ele escreveu um livro, e o livro está escrito assim, Livro de Mormon. Já falei quem é. Está escrito assim na capa: outro evangelho de Jesus Cristo. É um falso apóstolo, um falso profeta. Porque ninguém pode trazer outro evangelho. Gálatas 1:9. Gálatas 1:9. Ainda que, no 8, né? Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho, seja anátema, maldito, não pode. O Joseph Smith, lá o fundador dos Mormons, foi um falso profeta. Posso falar claramente. O livro dele está lá, Livro de Mormon, outro evangelho de Jesus Cristo. Se aparecer alguém pregando outro evangelho, é anátema. Amém? Bom, só para vocês entenderem. Tinha que ser, para fazer parte dos 12, tinha que ser alguém que teve durante todo o ministério de Jesus. E aí a Bíblia vai falar, versículo 23. Apresentaram 2, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conheces o coração de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando sortes caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Lá na Nova Jerusalém vai ter o nome desse homem, Matias. Ele ocupou o lugar de Judas. Era para ser Judas. Irmão, tem um lugar lá guardado para mim. Tem um lugar guardado para você. Não perde o seu trono. Amém? Diga glória a Deus. Até porque se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, eu li outra coisa ontem que me deixou assustado. Vocês têm paciência de ouvir só mais um minuto que eu li ontem na Bíblia? Sabe o que vai acontecer com você se o seu nome não estiver escrito no livro da vida? Olha para o irmão e fala assim: se não tiver. Olha para o irmão e fala assim: tá lá. Você crê que o nome do irmão está lá? Olha para o irmão e fala assim: mas se não tiver, fala assim, ó, um dia você vai adorar o anticristo. Olha para o irmão e fala assim: está amarrado, queimado, pisoteado. Deixa eu mostrar 2 versículos. Daniel 12:1. Eu estava lendo e eu fiquei curioso. Eu falei: o que é isso aqui? Olha que coisa. Não precisa abrir não, eu vou ler aqui, ó. Daniel 12:1. Diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, a grande tribulação que virá. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Se o seu nome estiver escrito no livro da vida, você vai ser livre da grande tribulação. Diga amém.
Agora vamos lá para Apocalipse 13:8. Olha o que vai acontecer durante a grande tribulação. Apocalipse 13:8. E adoraram-na. Quem? Adoraram quem? Vai no versículo 1. Apocalipse 13:1. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Verso 2. E a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, os pés como do urso, a boca como o leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Isso aqui é o anticristo. Quando fala que é uma besta, não é que vai aparecer um monstro, vai ser um homem. Tudo ali é simbólico. Ele vai receber o poder do próprio dragão, o próprio diabo vai dar o poder para ele, e ele vai reinar. Coisa séria. E quem é que vai adorar essa besta? Versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não está escrito no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem não tiver o nome escrito no livro da vida vai adorar o falso profeta, vai adorar o anticristo. E vai ser fácil, irmão, porque hoje já está no caminho de fazer isso, já ama o mundo, não gosta das coisas de Deus. 1h30, 2 horas na igreja incomoda. Se fosse 1 hora, 2 horas, se fosse uma madrugada inteira no carnaval, no baile funk, aí ia que era uma maravilha. O irmão Befânio falou, nem sono sente. O senhor lembra como é que era, né, irmão? Eu lembro também. Nem sono sente, irmão. Olha para o pastor. Para essas pessoas, irmão, vai ser fácil adorar o anticristo. Agora, aquele que tem o nome escrito no livro da vida, Daniel disse, esse vai estar guardado da grande tribulação. Tem um lugar para mim lá no céu. Tem para você lá também? Não faz igual Demas, não, irmão. Não ame o presente século. Continua com o nome escrito no livro da vida. Amém? Sentado onde você está, coloca a mão no coração. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora, olha para cada pessoa que está aqui nesse culto. Meu Deus, tem gente aqui que precisa hoje receber a salvação. E eu quero te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, salva este homem, salva esta mulher, que está orando comigo agora. Este que sabe, esta que sabe, o meu nome não está escrito no livro da vida. Moisés orou a Deus e disse, Senhor, se não for para o Senhor salvar esse povo que o Senhor me deu, risca o meu nome do teu livro. E Deus disse, eu vou riscar o nome daqueles que pecaram contra mim. Aqueles que pecam contra o Senhor terão o nome riscado do livro da vida. Senhor, não risca o meu nome do teu livro. Me salva, por amor, por misericórdia. Perdoa os meus pecados. Tenha misericórdia, Deus. Eu preciso da salvação. Irmão, se você sente que você não é salvo, peça para Ele, salva-me, Senhor. Se você já é de Jesus, mas você está igual Demas, você está amando esse mundo, o homem casado que está pensando em ir atrás de outra mulher, a pessoa que está pensando em pecar para poder ganhar dinheiro, pensando, mas eu vou ter mais uma casa, eu vou ter mais um carro, mas depois vai perder o céu. Agora é a hora, se arrependa. Se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Mas se você amar a Deus, o seu nome estará escrito no céu. Oh, aleluia. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que saber que o nosso nome está escrito no teu livro. Senhor, se alguém no nosso meio está em pecado, perdoa essa pessoa agora.
Tem misericórdia, Deus. Apaga toda transgressão. Oh, esse momento é tão importante, minha irmã. Esse momento é tão importante, meu irmão. Fale com Deus agora. Em nome de Jesus, o Senhor está olhando para você agora. Além do rio azul, As ruas são de ouro e de cristal. as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro. Morte e choro. Nunca mais. Nunca mais. Tristeza e dor. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Além do rio azul. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro. Nunca mais. Nunca mais. Tristeza e dor. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Declare: verei o grande rio da vida. Verei o grande rio da vida. Claro. Claro como cristal. Verei a face do meu mestre. Verei a face do meu mestre querido. Cante pra ele: não haverá. Não haverá Aleluia. mais noite ali. Não haverá Nenhum clamor. nenhum amor. Verei os olhos de Jesus. Verei os olhos de Jesus e tocarei Seu corpo, enfim. seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá Nenhum clamor. nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus. Verei os olhos de Jesus e tocarei Seu corpo, enfim. seu corpo, enfim. As nações As nações andarão em sua luz. as portas jamais se fecharão. E as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. A cidade é de ouro puro. De jaspe é seu muro. De jaspe é seu muro. Além do rio azul. Morte e choro. Morte e choro. Aleluia. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Morte e choro.
Levante as suas mãos. Se você vai morar lá comigo, você pode dar glória a Deus. É lá que eu vou morar, é lá que eu vou viver, além do rio azul. Quem vai para o céu dá glória a Deus aí. Balabala canto, balaba chora, balabala. Balabala 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 canto, balaba churi, balabala. Balaba siriri ando, me clama na balaba siriri, balaba. Levante a sua mão direita para o céu. Diga: Senhor, eu reconheço Jesus como o único Salvador de toda a humanidade. E hoje eu faço dele o Senhor da minha vida. Diga: Pai, perdoa em nome de Jesus todo o pecado. Diga: salva-me. Diga: escreva o meu nome no teu livro, em nome de Jesus. Coloque a mão no coração. Sinta a paz agora. O maior sintoma da salvação é a paz. Você sabe que o seu nome está escrito no céu. Você não tem medo da morte. O segundo é a alegria. Se tem alguém alegre aqui, pode começar a adorar. Ori balaba siri balabala canta la balabala bala. E em nome de Jesus os doentes são curados. A sua família é abençoada. Quem recebe essa bênção vai dando glória a Deus. Pode gritar bem alto, glória a Deus. Morte e choro, nunca mais, nunca mais. Que morte e choro, tristeza e dor, Nunca mais. nunca mais, nunca mais. Bem forte, igreja. Morte e choro, tristeza e dor, Nunca mais. nunca mais. Vamos aplaudir a Jesus bem forte, bem lá em cima, palmas. Morte e choro, tristeza e dor, Nunca mais. nunca mais, nunca mais. Morte e choro, Morte e choro, tristeza e dor. tristeza e dor, Nunca mais. nunca mais. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Bate palma e dá glória. Oh, glória a Deus, aleluia. Senhor, tem alguém que entrou aqui hoje precisando de uma bênção muito grande, precisando de um milagre urgente na família, um milagre urgente na casa, na saúde, um livramento. Senhor, abençoa essa pessoa. Hoje ela vai passar pelo altar aqui na igreja. O Asaf disse: quando eu entrei no santuário eu vi o fim dos meus inimigos. Essa pessoa verá o fim desse problema hoje. Eu creio na bênção e eu te agradeço, meu Senhor, em nome de Jesus. Todos digam amém. E vamos aplaudir Jesus bem forte, pessoal.